Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos na live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde estamos estudando capítulo por capítulo e hoje nós estamos no 24º capítulo, falando sobre trabalhar ou trabalho. Vamos ver o que André Luiz traz para nós e certamente com a orientação da espiritualidade, que é nos ajudar no processo evolutivo, essa visão distorcida que nós temos do trabalho na Terra, que é abusiva e não deixa de ser em alguns lugares, desrespeitosa, exigente, desigual, relações horizontais, onde tem o que manda e o que obedece. Enfim, tem uma série de situações neste meio, nas empresas, que levam a distorções. Tem realmente aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que precisa ser superado, erradicado. Agora, tem uma questão. É o nosso comprometimento com esta questão. Porque não é somente o trabalho que vai trazer o sofrimento para o indivíduo ou trazer algum aborrecimento e sentimento de irrealização, porque aí contamos também os débitos do indivíduo, né? Nas nossas reflexões não podemos esquecer que a vida atual é uma continuação das vidas anteriores. Então há uma ligação, um vínculo entre o passado e o presente. Você pega uma pessoa que se desdobra em estudar para ter uma boa profissão e não consegue êxito. Outra pessoa não está nem aí preocupado com o que pensam dela no trabalho, às vezes até negligente, e se dá bem, tem sucesso. Não quer dizer que esse deva ser o nosso caminho ou a regra, não é? Mas são alguns disparates que faz pensar. E aí nós nos colocamos como protagonista na nossa história e esses impedimentos estão relacionados com os nossos feitos anteriores, aquilo que a gente fez. Enquanto a gente não limpar estas questões, estas sujeiras que foram feitas no passado, nós poderemos ter dificuldades de avançar. É interessante porque algumas pessoas, já vi muito isso no consultório, no centro espírita, pessoas que se dedicam, se desdobram, estudam, dá o seu sangue para ser um bom funcionário e não consegue. Às vezes não é aceito pelo grupo. Enfim, tem uma série de questões que transcende o fato em si, o trabalho, né? Transcende o trabalho. É uma coisa de fora o íntimo do indivíduo, coisas que ele carrega no seu interior que reflete no seu meio externo, causando uma série de restrições. Nós precisamos incorporar o conhecimento da lei de causa e efeito, da imortalidade, da pluralidade da existência, das leis divinas, para a gente começar a entender melhor, né? Porque parece, por conta da nossa visão limitada, fragmentada, só ver pedacinho das realidades, parece que é um problema apenas social, apenas é, um, uma desordem social, uma falta de aprimoramento. Isto também faz parte, mas não é o determinante. É aquilo que o indivíduo traz.
Muito bem, trabalhar. Está neste belo livro, Respostas da Vida, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada, cheio de vírus, micróbios, sujeiras, que como pode, né, uma substância tão essencial para a vida ficar tão transformada deste modo, mas que serve de ilustração para o nosso caso. Se a água parada acumula sujidades, a nossa mente parada acumula pensamentos enfermiços. Por quê? Porque nós não estamos interagindo, né, permutando conhecimentos, e com isso nós vamos flexibilizando as nossas ideias, mas tem um outro nome que eu queria pegar. Nós vamos reciclando ideias. Então eu tenho uma convicção. Aí eu converso com você e você apresenta uma outra ideia. Esta outra ideia faz eu rever a minha convicção. Então foi útil, foi bom esta conversa e vice-versa. Agora, se eu fico detido no meu canto, sem externar a minha convicção, eu posso começar a acreditar que é uma verdade irrefutável, porque eu começo a acreditar de forma dogmática, né, sem contestação, sem mais evidências. Nós vamos supervalorizando aquela ideia e vamos perdendo a referência do que é real e o que é irreal. Veja bem, isso é importante. Por isso a necessidade da polivalência, ou seja, dos pensamentos e comportamentos diversificados e não uma monoideia, como vemos no caso da obsessão espiritual, que o indivíduo fica detido numa ideia chamada monoideia, ideia única. A ideia de que ele é um fracasso, a ideia de que ninguém gosta dele, a ideia de que a vida é desinteressante, etc. Então, ele reduz o mundo, ele fecha de tal maneira que o mundo passa a se constituir somente daquela estreiteza que ele enxerga a vida. Aí, quando nós vamos trocando ideia, vamos conhecendo, estudando, lendo, ouvindo, falando, nós vamos diversificando os conhecimentos e isto é saudável para o indivíduo. Então tá aqui, olha. Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada. Então te faço uma pergunta provocativa. Você é uma água parada? Olha a água não parada. É vital, é gostosa, sacia a sede, faz bem. A água parada não. Você tem se detido algumas vezes na sua vida como água parada? Ou está se mexendo? Não, não tenho que me mexer. Vou fazer um curso, vou comprar um livro, vou falar com tal pessoa, vou me mexer. O que você faz? Depois André Luiz diz, seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Dentro dessa linha de pensamento que estamos falando. Do meu ponto de vista, eu estou falando o modo de eu entender. Não quero dizer que André Luiz esteja falando e expondo as suas ideias de acordo com as minhas ideias. Eu que estou aprendendo aqui com o que ele está falando. Seja qual seja o seu problema, o trabalho sempre será a sua base de solução. Então, eu saio da mesmice, das convicções falsas. Vamos pegar um exemplo mais condizente com a nossa realidade. Você pega a criança que está se desenvolvendo e ainda não tem ideias
não tem convicções, não tem ideias já formadas sobre determinadas coisas da vida e escuta coisas dos seus pais, da mídia, dos amigos e vai colocando dentro de si, ou introjetando, como diz a psicologia, e isto vai servindo de referência para ele de como é o mundo. Se ele guarda uma convicção, os homens são todos iguais, na adolescência ele pode escutar isso, muita gente fala isso e também diz as mulheres são todas iguais. Ele pode começar a acreditar e a filtrar nas relações interpessoais esta convicção. Elas são todas iguais. Eles são todos iguais. Né? Então, aquilo que ele escutou na infância passa a ser uma regra, uma convicção. E começa a pautar a vida em cima disso. E pode chegar até o fim da vida com este valor limitado que escutou lá na infância. Aí você veja a responsabilidade dos pais de se atualizarem, de reverem suas crenças, para que não transmitam aos seus filhos e aos seus sucedâneos. Muito bem. Então, quando o indivíduo começa a interagir com o mundo, se ele for uma pessoa mais descolada, em sentido de não se apegar a essas crenças falsas e não ter rigidez de caráter, ele está aberto a escutar, a dialogar, a trocar ideias sobre o tema. Se for uma pessoa inflexível, rígida, ela defende de todos os modos as suas convicções obsoletas e vive como tal, né? Então, aí você vê a importância na sociedade, você obteve estes valores dentro de casa. Muito bem. Se você morasse num ambiente rural, ou mesmo na grande cidade, onde você não tivesse contato com as pessoas, por causa do seu trabalho, por exemplo, home office, ou outro motivo, provavelmente você ficaria preso às convicções recebidas da infância, porque você fica dentro da sua casa trabalhando e não interage com as pessoas, então você mantém aquele padrão que aprendeu na família. Mas olha a sabedoria da vida. Tirando esse caso, que é uma exceção por conta da inflexibilidade do indivíduo e dos medos, incertezas, etc. Tirando este caso, quando o indivíduo atinge certa idade, na adolescência e na maioridade, ele começa a entrar no mercado, na sociedade de algum modo, fazendo seus cursos universitários, depois de fazer os cursos básicos, cursos técnicos, começa a interagir com as pessoas, começa a trabalhar, começa a aprender a escutar, a trocar ideias diferentes daquele meio familiar, e desse modo ele vai se enriquecendo desses valores, da cultura, onde ele começa a pensar de forma mais ampla. Então, esta interação da sociedade vai fazer com que ele não fique alienado. Por quê? Porque ele está recebendo um banho de loja, ou seja, está recebendo um banho de cultura na convivência com os demais, de modo a amplificar o seu modo de enxergar a vida. Então está aqui. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a base da solução. Mesmo home office, o indivíduo tem que entrar em contato com pessoas e trocar ideias. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Na nossa sociedade apressada, ansiosa, consumista, nós queremos fórmulas imediatas, fórmulas que não precisam de muito esforço.
Então oferece um medicamento, oferece uma, uma terapia, enfim, o indivíduo procura meios para superar essa angústia, como viagens, consumo, etc. No entanto, esta técnica ou este recurso é limitado. Por quê? Porque não trabalha a raiz do problema. A raiz do problema é o comportamento do indivíduo. Então veja bem, não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Quando o indivíduo começa a trabalhar, como vimos no parágrafo anterior, ele começa a sair de si mesmo, porque ele é obrigado a interagir. E nesta obrigação, onde às vezes ele tem que falar o dia inteiro com o público ou com pessoas do seu setor, ele se desliga, se aparta um pouco do mundo interior, sistemático, monoideico, acho que é monoideico. Ele sai dessa fixação e interage, ele se recupera. O problema é quando ele vai embora e começa a puxar de volta aqueles pensamentos doentios da monoideia. Muito bem. Agora, se a gente estiver ciente da situação, nós podemos otimizar a situação. Como nós podemos otimizar? Ora, se eu percebi que ao entrar no trabalho, conversar com as pessoas eu melhoro, porque eu diversifico as minhas ideias, quando eu sair do trabalho eu vou procurar não ficar detido naquelas ideias únicas. Vou prestar atenção no trajeto do trabalho até minha casa. Quando chegar em casa, vou fazer alguma coisa, prestar atenção em alguma coisa. Então eu estou prolongando a melhoria pessoal ao se opor àquele pensamento sistemático e de fixação. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Veja quantas colocações André Luiz traz como sendo realmente um meio, deixa eu apagar uma tela aqui, um meio de a gente sair das limitações. Nesse caso aqui é sair do sofrimento. Do sofrimento. É interessante que a hipnose, quando induz o indivíduo a prestar atenção numa coisa, como por exemplo, eu vi um caso em que uma pessoa hipnotizada foi tocada com um cigarro aceso e foi dito para ela, não, desculpa, foi diferente. Ela foi tocada por uma caneta na pele, e o hipnotizador dizia que era um cigarro aceso. Saiu uma bolha na hora, porque o indivíduo acreditou que estava sendo tocado por uma brasa. Aonde eu quero chegar? Que, como diz aqui no texto, eu posso sair desse sofrimento dependendo da direção que eu dou para o meu pensamento. Lembrei de mais um exemplo que eu vi. Foi constatado na Segunda Guerra Mundial pessoas que tinham sido feridas com bala e estava com a perna, o braço sangrando, elas não percebiam, algumas, é claro, não percebiam que estavam feridas até alguém dizer, você está com uma bala no braço. Por que isso? Porque a mente dele estava tão preocupada em se defender, em salvaguardar a sua vida, que a mente ficou totalmente voltada para a preocupação de se proteger. Quando o indivíduo foi alertado que ele estava ferido, aí ele começava a sentir a dor. É muito interessante essa capacidade da mente quando ela se detém em alguma coisa. Isso mostra a força da mente. Quando nós aprendermos a usar a mente de modo mais adequado, de acordo com o nosso crescimento,
nós vamos poder fazer coisas inimagináveis. Como diz Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, onde ela fala da paranormalidade humana, das capacidades que somos dotados e não sabemos. Que coisa, hein? E aí nós achamos que estamos com a bola toda e de repente não estamos. De vez em quando aparecem algumas coisas na tela que eu tenho que tirar. Nós estamos aprendendo através da meditação, da yoga, do relaxamento, de passeios ecológicos, né? A arejar a mente, a tirar esse tumulto que nós carregamos agora no nosso cotidiano, junto com os tumultos que nós trazemos do passado, e a mente fica empolvorosa, mil coisas ao mesmo tempo. O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Olha só o que está falando André Luiz, um benfeitor espiritual que nos orienta a respeito da vida espiritual, que vem falar da vida fora do corpo. O segredo da paz íntima, a paz íntima, é agir um tanto mais além das nossas possibilidades na construção do bem. Se a sua possibilidade é trabalhar 1 hora numa assistência social, talvez você consiga dar uma esticada e ficar 1h30. Provavelmente você dá uma cesta básica para alguém, talvez você pode dar esta cesta básica e mais alguma coisa. Será que a gente não pode fazer mais alguma coisa? Porque veja bem, não quero aqui fazer uma neurotização das exigências descabidas que a pessoa possa fazer consigo. Mas quando ela se estimula, se motiva, se esforça, o que está acontecendo aqui quando ela se esforça? Ela tem paz íntima, porque a mente está mais direcionada em fazer o bem. Se está mais direcionada em fazer o bem, está saindo da centralização do eu, do ego doentio, exigente, folgado e por aí vai. Então é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem. Imagina a repercussão que isso traz na vida do outro. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho te trará outros companheiros. Isso inevitavelmente acontece. Até de forma, digamos, forma boa. Vou contar o meu caso. Quando eu colaborei na Casa Transitória, que é a área de assistência social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu trabalhei lá no tempo do Sr. Gonçalves, que foi o fundador da casa, e eu fiz muitas amizades queridas, muitas. Amei trabalhar naquela casa e das pessoas que eu conheci. E eu tive que sair da casa, porque na época eu resolvi fazer faculdade, porque eu estava sendo exigido no meu trabalho, e tive que deixar aquelas pessoas queridas. Então eu deixei sem magoar ninguém, sem briga, mas por motivos também nobres, como a amizade que eu tinha por eles e tenho ainda. Outras vezes, nós brigamos em situações diversas. Deixa eu pegar aqui, não se aborreça se alguns companheiros abandonaram a estrada.
outras vezes por motivos de discordância, opiniões contrárias, dificuldade de relacionamento das partes, alguém acaba se afastando. É melhor ou é pior? São as pessoas que têm que avaliar. Se for para se transformar em inimigos, o melhor é se afastarem temporariamente, não é? Se for uma coisa passageira, deixa a poeira abaixar. Mas então, não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonarem a estrada. Vão aparecer outras pessoas e olha, não vai faltar. Porque nós já tivemos milhões de existências e em todas estas existências nós fizemos parte de grupos, de famílias, de instituições, enfim. Nós somos ricos de amizades que temporariamente esquecemos, mas as encontramos ao longo da estrada evolutiva. O que você faz é aquilo que você tem. Então a gente poderia pensar, eu sou mesquinho, então eu faço desse modo, com mesquinhez. Então a gente pode, assim, para avaliar o que nós somos, é prestar atenção no que fazemos. Se eu faço uma coisa cheio de reservas, cheio de cobranças, de exigências, então eu sou mesquinho, porque nas minhas ações eu mostro, eu demonstro essa mesquinhez, né? Quando o eu ficar transformado pelos ensinamentos de Jesus, nós vamos mostrar nas ações coisas diferentes do que fazemos agora. Por quê? Porque teremos dentro de nós vivências pessoais daquilo que nós carregamos, dos valores, não é? Então, o que você faz é aquilo que você tem. Cada vez que eu melhoro, eu faço coisas melhores. E vou melhorando, melhorando, melhorando. A mesma coisa devemos considerar as pessoas ao nosso redor. Às vezes somos tão exigentes, querendo que elas se transformem conforme os nossos ideais de vida e mal estamos fazendo uma transformação pessoal, né? Porque quando eu me transformar, esse é o lance legal. Eu vou irradiar a minha mudança. Eu vou expressá-la através do comportamento, através das falas, das interações interpessoais. Não vai ser apenas um discurso, mas uma realidade. A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Como nós vimos até agora, a razão está com quem trabalha por conta daquilo que o trabalho traz na vida do indivíduo em termos de melhoria pessoal, superando as suas limitações, melhorando as suas qualidades, se mostrando uma pessoa útil à sociedade e ao planeta. Porque, como diz lá no Livro dos Espíritos, quando fala da finalidade da reencarnação, que são 3 as finalidades. A expiação, a missão pessoal e a contribuição com a obra divina. Então nós temos a nossa contribuição com a obra divina. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles, por tudo que vimos, porque o indivíduo não se entrega a um marasmo existencial, né, a um vazio, a uma omissão, a ficar sentado no muro. Não, ele está em atividade, em ação, mobilizando as suas forças, as suas capacidades. Ele está se expressando em movimento. Como disse Jesus,
O Pai obra sem parar. Deus trabalha sem parar. E nós? Estamos aprendendo cada vez mais. Antes, talvez no período de ignorância, de dificuldades pessoais, nós enxergávamos o trabalho apenas como um estorvo, apenas como um problema que temos que enfrentar por conta da sobrevivência. Quando mudam os valores, começamos a ver o trabalho como terapia, porque ajuda o indivíduo a sair da mesmice, ajuda a desenvolver as suas capacidades, ajuda a remover, a excluir as suas doenças, os seus tormentos pessoais, suas dificuldades, etc. Muito bem. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. Bacana, não é? Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O que a gente vê realmente é que tem muitas pessoas que têm tempo demais para discutir e não fazer nada. Ela tem a impressão que ao discutir ela está fazendo alguma coisa. Tirando a discussão útil, necessária, o excesso, o desnecessário é perder tempo. Perder tempo. E uma coisa é você ter um conhecimento onde possa ajudar e esclarecer alguém. Outra coisa é ficar numa discussão insana, estéril, que não agrega nada. Só faz a pessoa ficar irritada, indisposta, mal-humorada. E por fim, o sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Bom, se a gente for pensar literalmente, nós estamos fazendo aquilo que é importante, estar encarnado enfrentando a vida. No entanto, quase sempre, o sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99% de suor. Se este 99% de suor for útil, aproveitável, ele terá um fim muito bom para nós. Não é? Porque se nós brigarmos com o nosso trabalho, ou com as pessoas, ou com a sociedade, por causa de algumas discordâncias, o tempo de existência será estéril, inútil, porque é um esforço que não agrega nada. Agora, nós podemos otimizar à medida que temos consciência de transformar os nossos atos, as nossas ações proveitosas, boas para nós e para a vida de um modo geral. Vou repetir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal. O ideal é aquilo que eu quero. Eu quero fazer um curso universitário, quero trabalhar numa instituição levando conhecimento, quero melhorar o meu ambiente de trabalho, etc. Bacana, a ideia foi colocada. Agora, aí a materialização e a concretização dessa ideia em ação. Aí vem os 99% de suor, de implementar aquela ideia, aquele ideal, não é? Somos pessoas de muitos discursos e de poucas ações ainda, aproveitáveis. Se você olha a atividade dos benfeitores espirituais, já falei isso aqui anteriormente,
Quando eles vão fazer assistência para alguma pessoa que está sofrendo e tem a intercessão de um parente, de um amigo, e André Luiz vai junto com o benfeitor, normalmente o benfeitor procura ver se tem algum outro modo de ajudar mais pessoas naquela ida ao socorro da pessoa. Eles procuram fazer mais. Para quê? Para otimizar o tempo, não perder tempo. Né? Digamos que se ele estivesse encarnado e fosse um médico que fosse visitar dois doentes, que tem dois doentes para visitar no dia, ele fazia um itinerário na qual um fosse seguido do outro, aproveitando para socorrer os dois. Tem gente que não, que tem que fazer duas atividades, faz uma na parte da manhã, vai para casa, dorme um pouco e aí à tarde vai fazer a outra atividade, desdenhando o tempo, não é? Mas é algo que nós vamos aprender. Ainda nós não temos noção direito do tempo, nós desdenhamos dela, achando que podemos ou que somos espertos, só que a gente ainda não sabe lidar com as consequências que as leis da vida vão nos mostrar. Bem, gente, quando a gente faz um estudo desse belo livro de André Luiz, Respostas da Vida, não quer dizer que nós que estamos refletindo, eu e vocês, que nós já somos, que nós já dominamos estes conhecimentos, que a gente fala porque já passou pela experiência. Não. Nós passamos por algumas e outras não. Estamos aprendendo. Mas mesmo assim, tem algumas pessoas exigentes demais que elas não admitem que se fale de uma coisa que a gente ainda não fez. Mas é uma visão limitada, rasteira, porque a gente só aprende aprendendo. Fui exagerado? Falei em excesso do aprendizado? Fui redundante? Mas é para ser redundante, porque a gente só aprende aprendendo. Eu só me educo me autoeducando. Então veja bem, eu estou aprendendo ainda algumas coisas, outras eu ainda não faço. Mas a partir do momento que eu estudo o tema, eu tenho um conhecimento do que fazer. Quando eu estiver mais maduro, quando for o momento, através do esforço, eu vou colocar em prática aquilo lá. Se a gente for levar essa colocação a rigor dos contestadores, nós temos 2000 anos de cristianismo. E quantos porcentos nós aplicamos em nossa vida do que Jesus trouxe para nós? A humanidade inteira ainda não aplica o cristianismo em suas vidas. Tem as exceções que a gente sabe que as grandes personalidades do planeta, os emissários de Jesus, mas quantos já colocaram em prática o que Jesus trouxe? Então, esta colocação é de pessoas que não querem se esforçar para melhorar. Desse modo, elas ficam justificadas, né? Vocês falam, mas não colocam em prática, mas nós estamos aprendendo. Como já ouvi falar do centro espírita. Eu fui no centro espírita e eu acabei vendo coisas lá que me desgostou, que é totalmente contraditório com a proposta do espiritismo. Ué, mas o quê? Pessoas que falam do outro, que disputa poder, que faz isso e aquilo. Eu costumo dizer, é por isso que elas estão lá, porque elas precisam, porque têm ainda dificuldades. Elas estão aprendendo como eu, como você. E você, por que não tolera elas e não vai ajudá-las a enxergar o que estão fazendo de errado? É fácil olhar, entrar, olhar o defeito, acusar e ir embora, né? Mas será que quem tem o conhecimento não tem a condição moral de ajudar? Portanto, pode esperar que você vai encontrar muito ainda comportamento nem sempre adequado, porque as pessoas estão aprendendo, estão evoluídas.
estão evoluindo, desculpe. Se elas fossem já espíritos perfeitos, elas não estariam no centro espírita. Elas estariam cuidando de outros mundos, né? Então, essa conversa me parece mais uma justificativa pessoal para não fazer nada. Porque a pessoa se permite, não, como eu ainda não sei muito, não conheço muito, então eu não tenho obrigação. Mas a partir do momento que nós temos consciência, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Isto não quer dizer de jeito algum que nós estamos sendo coniventes com os comportamentos inadequados dentro do centro espírita, como dentro da família, do ambiente de trabalho, etc. Nada disso, mas nós estamos sendo racionais. É claro que as pessoas têm o compromisso e a obrigação, se elas quiserem assumir essa obrigação, de se melhorar, como diz Allan Kardec. Hoje você é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas olha, não é virando uma chave que a gente melhora, não é? Não é apontando o dedo no olho dos outros que a gente melhora. Então, por exemplo, poderíamos indagar: por que o comportamento do outro mexe tanto com você? Por quê? Se você é uma pessoa perspicaz que enxerga os erros e aquilo que precisa ser feito, por que que você não tem compaixão daqueles que ainda não fazem o correto? Por que você não respeita a idade evolutiva do outro que ainda não atingiu um patamar mais elevado? Será que com o conhecimento que você tem, você não poderia ajudar as pessoas, não apontando o dedo nelas, mas trabalhando de forma condizente com a proposta do Espiritismo? O que você acha disso? Né? Porque aí a gente sai do discurso e entra na ação. Então você entra na ação. Então aí você vai ver o que é se deparar com uma pessoa que você tem dificuldade. O que isto provoca de reação dentro de você? Aí nós vamos ver o quanto a sua tolerância, a sua amabilidade, sua compaixão está acesa para entender o outro, né? Do mesmo modo, o que você sente quando o outro te ataca? Você aguenta? Você tolera? Você está trabalhando lá em nome de Jesus? E você suporta lidar com essas divergências sem se alterar? Por que você exige do outro e não tem a sua paciência de ajudar? Então vamos entender que estamos todos aprendendo, estudando na escola Terra para melhorar. O outro é o nosso professor, como somos professor deles. Os nossos erros são vistos pelas pessoas e nós vemos os erros dos outros acontecendo, sem ficar procurando, mas é uma coisa da idade evolutiva que ainda temos. Muito bem, agradeço a participação de todos que estiveram conosco, agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelo aprendizado que recebemos do nosso querido Chico Xavier e André Luiz. Pedimos a Jesus que possamos ter uma semana de aprendizado, de conhecimento, de esforço, de trabalho edificante para nos tornar pessoas melhores. Boa semana para todos, um beijo e até a próxima segunda.